nós temos a alegria de ter conosco, nesta hora, participando do nosso programa, o pastor Geraldo Oliveira da Silva. Pastor Geraldo é pastor há 29 anos, atualmente pastor da Primeira Igreja Batista em São Benedito, né? Além disso, ele é o presidente da nossa associação ABC, licenciado, por conta da pré-candidatura a vereador, né, por Santa Luzia, município de Santa Luzia, e também ele é o terceiro secretário da Convenção Batista Mineira, também licenciado, por conta da pré-candidatura. Pastor Geraldo, é um prazer ter o irmão conosco. Eu gostaria de dar ao irmão a palavra para transmitir uma saudação à igreja, aos nossos amigos que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Pastor Demétrio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e eu quero cumprimentar ao irmão, cumprimentar a todos os ouvintes, cumprimentar a Igreja Batista Memorial aqui de Belo Horizonte, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, pastor. Eu gostaria que o irmão falasse para nós um pouco sobre o trabalho da EBC, né, da nossa querida Associação Batista Central. Quantas igrejas, quantos pastores, em quantos municípios nós atuamos hoje, né? Uma vez que o irmão é o nosso presidente. Sim, a Associação Batista Central, ela tem uma abrangência de 27 cidades aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós estamos em 27 cidades, somos 129 igrejas e 34 congregações filiadas à ABC. E esta associação, ela trabalha na cooperação com as igrejas, né? A gente tem esse trabalho cooperativo e, além desse trabalho cooperativo, também missionário, porque nós também temos parcerias com algumas igrejas na área missionária. Somos 226 pastores também na abrangência da ABC. Então a ABC é maior do que muitas convenções estaduais. Sem dúvida alguma. Não é isso, pastor Geraldo? Alguma. Pastor Geraldo, como o irmão vê hoje a campanha de missões estaduais? Estamos agora praticamente concluindo, né? Para ingressarmos na campanha de missões nacionais. Sim, precisamente ontem nós encerramos, né, a campanha de missões estaduais. E, surpreendentemente, eu falo pelas igrejas da ABC, da Associação Batista Central, surpreendentemente, nós temos sido abençoados, porque as igrejas têm correspondido, as igrejas têm contribuído, as igrejas têm dado suporte, têm tido esta visão missionária de sustentar os missionários da nossa convenção. Que bênção, né, pastor? E quantos pastores missionários temos na nossa... Nossa convenção tem 55 famílias missionárias atuando nos campos. E esses missionários, eles são sustentados pela ABC e principalmente esse dia especial de missões estaduais. Né? Eles são sustentados pelas igrejas batistas através da Convenção Batista Mineira, né? Que é aquela que gere esse trabalho dos missionários dos campos. Que bênção, pastor. Agora eu queria que o irmão falasse um pouquinho para nós sobre a ABC. Nós sabemos que no próximo ano nós estaremos completando 70 anos, né? Como associação. Então eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre os preparativos, a dinâmica que está sendo usada. Sim, nesse tempo nós começamos, inclusive em fevereiro deste ano, fazendo um evento alusivo aos 70 anos. No mês de abril, ou melhor, no mês de março, dia 14 de março, fizemos um outro evento alusivo aos 70 anos da ABC. E dentro da nossa programação era para fazer vários eventos, culminando com os 70 anos na Assembleia que acontece em abril do ano que vem. Entretanto, a pandemia nos impediu de darmos continuidade, não é? Então, pretendemos fazer uma abençoada Assembleia no ano que vem, celebrando 70 anos, por ocasião da Convenção Batista Mineira, que deve acontecer possivelmente de janeiro a março do ano que vem. Nós estaremos também pedindo um espaço lá para poder homenagear os ex-presidentes e ex-coordenadores da associação, uma vez que faríamos isto ao longo deste ano nos nossos eventos e não houve possibilidade de fazer.
Pastor Geraldo, muito obrigado pelas suas informações. Que Deus continue abençoando o irmão, a sua igreja, a família, a nossa querida ABC, né? E deixo aqui a palavra em nome da Igreja Memorial de Belo Horizonte, que faz parte também, não é, da nossa querida ABC. Que Deus possa abençoar o irmão. Se precisar de um soldado raso, de uma igreja, nós estamos aqui à disposição do irmão, tá bom? Para somarmos força nesta empreitada denominacional. Muito obrigado, pastor Demétrio, é um prazer estar falando aqui com o irmão, e quero dizer, inclusive, que a Igreja Batista Memorial está entre as igrejas que são igrejas de visão missionária, que, inclusive, neste tempo de pandemia, ultrapassou o alvo proposto para missões estaduais. Amém, que Deus seja louvado. Muito obrigado, pastor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor.
nós temos a alegria de ter conosco para trazer a mensagem de Deus para os nossos corações o pastor Geraldo Oliveira da Silva. Pastor Geraldo é pastor há 29 anos, atualmente pastor da Primeira Igreja Batista em São Benedito, presidente da ABC, licenciado por conta da pré-candidatura a vereador pela cidade de Santa Luzia. Também é o terceiro secretário da nossa Convenção Batista Mineira, licenciado também. E, pastor Geraldo, é um prazer ter o irmão conosco. Sinta-se em casa e que Deus o abençoe na entrega da mensagem. Pastor Demetrio, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando à Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte e a tantos quantos nos ouvem neste momento. Eu quero convidá-los para ler a palavra de Deus no Evangelho segundo narra Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu quero aproveitar este texto da palavra de Deus para poder compartilhar com vocês nesta hora, a partir do seguinte tema: fortalecidos pelo poder de Deus. Fortalecidos pelo poder de Deus. O texto, naturalmente, está num contexto do anúncio do nascimento de Jesus Cristo, quando o anjo anuncia a Maria. Também o texto menciona que Isabel, prima de Maria, já estéril e já de idade avançada, iria ter um filho, que seria a mãe de João Batista. Então, neste caso, ele menciona que para Deus não há impossibilidade. Aquilo que era impossível, naturalmente, para todos ali, para Deus há toda a possibilidade. Meus queridos, o Todo-Poderoso não sabe o que é não poder, porque Ele pode todas as coisas, mas o homem se depara com limites todo o tempo. Eu e você, nós somos limitados, nós somos frágeis. Nós, na verdade, dependemos constantemente do Senhor nosso Deus. Esses limites que nós deparamos com eles a todo tempo é para nos controlar e nos mostrar que somos e precisamos ser dependentes de Deus. Podemos ir somente até onde Deus permite, e a partir de então precisamos de uma intervenção extraordinária, de uma intervenção sobrenatural para poder continuar. Agora, queridos, entendo que o poder está em Deus. Eu costumo dizer à minha igreja, inclusive nos cursos de oração, pastor Demetrio, que o poder não está no homem que ora, o poder está no Deus que responde às orações, Deus que responde naturalmente o nosso clamor. Então, poder está em Deus. E nós precisamos, sem dúvida alguma, sermos fortalecidos pelo seu poder. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, nós lemos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus age em nossa vida. E pensando no poder de Deus agindo em nossa vida, ele leva em conta alguns fatores que eu quero considerar nesta hora. E um primeiro fator é que o poder de Deus age em nossa vida considerando o seguinte fator: o que é possível, nós fazemos. Aquilo que é possível, Deus deixa que nós fazemos. Em Gálatas capítulo 6, verso 5, diz assim: cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer. Nós devemos estar, de fato, realizando aquilo que estiver ao nosso alcance, inclusive sem procrastinar. Agora, Deus nos capacita, sem dúvida alguma, a levar a nossa carga.
Deus nos capacita a caminhar, nos capacita a realizar. Lá em 1 Coríntios 10:13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Como diz o ditado popular, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Ele não dá. Ele dá de acordo com a nossa capacidade de suportar. Mas há uma tendência natural nossa de se justificar e colocar a culpa das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, daquilo que nós não fazemos. Às vezes colocamos culpas dos outros. Por exemplo, Eva colocou a culpa no diabo, não é? Foi a serpente, não é? Está lá em Gênesis 3:13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A tendência de às vezes colocar a culpa até em Deus. Tiago 1:13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Como Davi, meus queridos, nós devemos fazer o melhor para Deus. Lá em 2 Samuel 24:24, Davi queria oferecer um sacrifício a Deus, e Araúna lhe ofereceu, de fato, o terreno, o lugar para fazer, mas ele não quis. Ele diz assim: o Davi respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou por jaeira e os bois por 50 peças de pratas. Então, isto quer dizer que aquilo que há possibilidade em nós devemos fazer. Esse é o primeiro aspecto, para poder considerar a questão da força do Senhor em nossa vida. Sermos fortalecidos por Ele, e Ele entende que aquilo que é possível nós devemos fazer. Mas o poder de Deus também leva em conta um outro aspecto. O segundo aspecto que eu considero aqui é o seguinte: o que for difícil, Deus lhe ajuda. O que for difícil, Deus nos ajuda. Não é? O que é possível nós fazemos, o que é difícil nós contamos com a ajuda de Deus. Gênesis 18, verso 14, nós lemos lá o seguinte: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? É difícil para mim e para você, mas para o Senhor não é difícil. Nas dificuldades Deus sempre nos ajuda. É por isso que Paulo, em momentos de adversidades e dificuldades, ele escreve em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, no versículo 11, ele menciona que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, e no verso 13 ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Podia ser verdadeiramente fortalecido pelo Senhor, ainda que diante de lutas e de adversidades na sua vida. Deus nos dá condições de fazer sempre o melhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, conforme Tiago 1,17. Cada obstáculo vencido, meus queridos, é como um recorde que precisa ser verdadeiramente quebrado. Deus verdadeiramente é conosco, Deus é contigo. Ele menciona a sua palavra: eu te ajudo. Então, aquilo que é difícil, Ele nos ajuda. Isaías capítulo 41, versos 10, 13 e 14, naqueles versículos há sempre a expressão: eu te ajudo. Quando nós nos dispomos a dar o melhor, Deus intervém. Abraão experimentou isto lá em Gênesis capítulo 22, na ocasião de oferecer Isaac. Ele estava oferecendo o melhor a Deus, e Deus intervém naquela situação, ministra a Abraão e provê inclusive o cordeiro para o holocausto. Então, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós fazemos. Aquilo que é difícil, Deus nos ajuda. E eu fecho dizendo que aquilo que é impossível, Deus realiza. Aquilo que é impossível, Deus realiza. Lucas 18, 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deus, meus queridos, é especialista em realizar milagres. Ele é o Todo-Poderoso. Aliás, entre os atributos de Deus, atributo não comunicável, que é só dele, nós temos o Deus onipotente.
Problemas são naturais aos seres humanos. A especialidade do Senhor, de fato, é de operar milagres. Jesus, por exemplo, transformou a água em vinho, multiplicou os pães, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, acalmou os ventos, curou toda sorte de doenças e enfermidades. Cegos, leprosos, aleijados, etc., o Senhor curou. E eu creio que o Senhor tem todo o poder de fazer isso ainda hoje. Não é o nosso foco. O nosso foco como povo de Deus, como povo batista, na verdade, é proclamar o Evangelho, é anunciar, é ensinar a palavra de Deus. Nós não fazemos mercantilismo com isto, claro, mas entendemos que o nosso Deus tem todo o poder. Na minha experiência, como o irmão diz, de 29 anos de pastorado, eu tenho experimentado e visto Deus realizar coisas portentosas na vida do seu povo, coisas extraordinárias na vida do seu povo, não é? Então, a única coisa que limita a ação de Deus, eu posso dizer, é a nossa falta de fé. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus queridos, por causa da incredulidade, Jesus não conseguiu operar maravilhas em Nazaré. Nada pode limitar o poder da fé, porque toca o coração de Deus e assim se estabelece uma parceria infalível, pois Ele nunca entra em nada para perder. Você precisa colocar seus sonhos e projetos nas mãos do Senhor. Você entende que há coisas que fogem à sua alçada? São impossíveis. Não está na sua condição, mas para Deus, aquilo que nos é impossível é perfeitamente possível. Portanto, ponha isso nas mãos de Deus. Não abra, portanto, mão do poder do Senhor. Ele, sem dúvida alguma, sustentará todos os seus planos. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Ele, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Geraldo, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E lembre-se, nós servimos ao Deus do impossível. Eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esta mensagem poderosa que acabamos de receber possa tocar profundamente em nossos corações. E se há alguém esperando um milagre do Deus do impossível, que isto possa realizar neste dia. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista e Memorial de Belo Horizonte, bem como todos que estão nos ouvindo nesta hora. Que nenhum de nós, em momento algum, percamos de vista o Deus do impossível. Que Ele nos abençoe. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.